Glória a Deus. Como é bom a gente poder ver o Senhor fazer nas nossas vidas, entre nós e através de nós. Amém? Queria que você abaixasse a tua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar mais um pouco, inspirado por esse mover do Espírito nessa noite e por esse pedaço desse refrão. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus, pedindo nessa noite por uma marca da presença e da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ô Espírito Santo, nós já percebemos a Tua presença aqui nessa noite, e é o que mais queremos nessa noite, é a Tua presença. O que mais queremos é a Tua vida manifesta nessa noite, nesse lugar, em cada coração. Nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que por meio dos recursos tecnológicos nos assistem nessa noite, todos nós queremos a Tua presença. Saímos dos nossos lares para nos encontrar nesse espaço, com um único objetivo: a Tua glória, Senhor, a Tua vida, Senhor, a Tua unção. Nós Te pedimos nessa noite que, à medida que a Tua palavra seja falada, que o Senhor possa fazer, ó Deus, aquilo que nós não temos a capacidade de ver com os nossos olhos físicos, mas transforma nessa noite, salva nessa noite, liberta nessa noite, renova nessa noite, no poder do Espírito. Espírito Santo, fique à vontade para fazer e falar e mover tudo o que o Senhor quer nessa noite, e nós como igreja apenas iremos desfrutar e nos alegrar no Senhor, pela Tua manifestação, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. Muito boa noite, que a paz seja sobre o teu coração, em nome de Jesus, sobre cada um de nós, nessa noite. Quero que você, por favor, abra a tua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, os feitos dos apóstolos de Jesus, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, que fala da conversão de um homem chamado Paulo, ou nesse momento aqui em Atos 9, chamado Saulo. Atos, capítulo 9, verso 1 a 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco.
esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esse texto, com a graça de Deus, quero compartilhar nessa noite para elevar o padrão do que é ser um discípulo e uma discípula do Senhor Jesus. Tenho percebido que uma expressão que nós usamos e muitos usam hoje em dia, virou e está começando a virar moda no meio gospel, a palavra discípulo, ser discípulo de Jesus. Mas quando nós olhamos para a Escritura e olhamos para o que nós usamos dessa palavra, ela está muito rebaixada comparado ao que a palavra diz. E com a graça de Deus, olhando para a vida e a conversão de Saulo, se tornando Paulo, quero elevar o que é ser um discípulo. E aí, baseado nisso, te desafiar uma decisão nessa noite. Você vai escolher ser alguém que vive perto de Jesus, alguém que conhece teologicamente sobre Jesus, ou alguém que é religioso, ou uma decisão de se tornar um discípulo de Jesus. Não vou dizer a palavra de verdade, no sentido de um verdadeiro discípulo, porque eu creio que discípulo já contém todas as características e definições necessárias. Ser um discípulo de Jesus. Quero falar sobre o contexto desse texto, definir e das características de um discípulo e falar desse chamado hoje, o nosso chamado de ser discípulo de Jesus. Quando a gente olha para Atos capítulo 9, nós entendemos que na verdade está começando aqui a história da igreja, e Lucas, atribuído a ele foi o livro de Atos, e ele já tinha escrito o evangelho de Lucas. Então ele escreve mais um livro para edificar a fé de um filho na fé chamado Teófilo. E ele escreve o livro de Atos relatando de verdade essa palavra, os feitos, todas as ações dos apóstolos de Jesus após a ressurreição de Jesus. E aí vem sendo descrito o capítulo 1 falando disso, e 2 a instituição da igreja, e aí o Espírito Santo vem em Pentecostes, e ali nasce a igreja, e a igreja começa a viver um momento maravilhoso de multiplicação, de testemunho, cai na graça do povo, e junto com isso, começa a ser perseguido pelos religiosos. E aí segue assim, até o capítulo 7, onde na verdade há uma necessidade pela multiplicação da igreja, levantar-se diáconos, e um deles, Estevão, é separado para servir as mesas, servir as pessoas necessitadas, e então Estevão começa a ser um instrumento de Deus em Jerusalém, a ponto de surgir uma perseguição e levarem-no para ele ser avaliado e ouvido, e Estevão começa a falar das coisas de Deus. E por causa dessa multiplicação em Jerusalém, e o judaísmo e a liderança judaica começou a ficar com medo da presença desses, da seita do caminho, como eram conhecidos, pegam então Estevão e começam então a fazer perguntas para ele, mas com o intuito de incriminá-lo. E aí Estevão, cheio do Espírito Santo, no meio dessa sabatina religiosa, a Bíblia diz que ele olha e vê os céus abertos, e o Senhor Jesus assentado à direita do Pai. E então, quando ele começa a declarar isso, os religiosos se juntam, e ali nasce o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. E a Bíblia diz que Saulo consentia na morte daquele homem. E naquele mesmo dia da morte de Estevão, suscita uma grande perseguição. E aí a igreja que vivia em Jerusalém é dispersa por toda a Judéia, Samaria, por toda em volta
na verdade, de Jerusalém, é como se fosse Jerusalém a cidade e Judéia o estado, e Samaria um lugar mais distante ainda. E a igreja vai, os apóstolos ficam em Jerusalém. E baseado nessa ira, nessa carne, esse homem chamado Saulo, um homem, na verdade, desejando e aspirando a exterminar com essa nova seita, esses novos seguidores, vai até o sumo sacerdote e pede cartas para que ele fosse até Damasco, uma cidade perto, e lá ele aprisionasse aqueles que eram discípulos de Jesus e levassem para Jerusalém, para que fossem julgados e que fossem condenados. Baseado nessa sede carnal, embora Saulo tinha a teologia toda em sua mente, Saulo, que era na verdade um judeu e também um cidadão romano, alguém da tribo de Benjamim e um poliglota, falava várias línguas, inteligentíssimo, fazia parte de uma seita, a seita dos fariseus, a seita mais dura do judaísmo, aqueles mais zelosos do judaísmo, um homem que estudou aos pés de um homem renomado em Jerusalém, chamado Gamaliel. Apesar de ter toda essa teologia na sua mente, o seu coração aspirava maldade contra a igreja do Senhor. Esse homem, que tem uma importância no cristianismo e no Novo Testamento muito grande, autor de 13 epístolas, particularmente eu acredito que ele também foi autor do livro de Hebreus, autor de 13 epístolas, ele foi um instrumento de Deus para organizar a igreja gentílica, todos aqueles que não eram judeus. Posso dizer que é um Moisés do Novo Testamento, alguém que escreveu e organizou a igreja, e levou o evangelho por todos os lugares, a ponto do evangelho chegar na casa do imperador, a ponto do imperador no final da sua vida atribuir que a queda do império, a fraqueza do império romano era dada ao líder de uma seita, um homem, Paulo, e por causa disso, matar cristãos, incendiar cristãos, tudo isso por causa desse homem, um homem que um dia teve um encontro no caminho perto da cidade de Damasco. Eu creio particularmente, tamanho zelo desse homem, por enquanto Saulo, eu fico pensando que ele indo em direção a Damasco, e o Senhor querendo alcançá-lo, e querendo fazer dele um discípulo de Jesus, o Senhor então vem ao seu encontro, perto da cidade de Damasco, embora havia companheiros em sua volta, mas eu creio que naquele dia, por volta de meio-dia, depois ele relata isso, que era perto de meio-dia, o céu com certeza testemunhou, e com certeza também os demônios testemunharam a conversão dele, porque Saulo era de verdade um advogado do diabo, um instrumento para destruir, para exterminar, como a palavra diz. E aí esse homem tem uma experiência com Deus. A Bíblia diz, verso 3 do capítulo 9, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, na verdade, naquele momento, aquele homem violento, aquele homem inteligentíssimo, mas aquele homem que aspirava a maior maldade contra a nossa família, os nossos antepassados, a igreja, aquele homem naquele momento,
ele tem uma experiência com Deus, e o Jesus ressurreto vem até ele, e a Bíblia diz que o esplendor, a luz da glória de Jesus vem sobre ele, e ao meio-dia, a luz de Jesus é tão forte que o sol seus raios ficam pequenos perto da luz de Jesus, a ponto de cegar esse homem. E aí nasce Paulo, um homem segundo a vontade de Deus, um instrumento de Deus para a glória do Senhor. Nasce um discípulo de Jesus. Nós temos usado essa palavra, e eu fico pensando a respeito do que é ser discípulo de Jesus, e nós sabemos que ser discípulo de Jesus, nós definimos que é todo aquele que crê, que confia em tudo aquilo que Jesus diz, e também obedece, se submete a tudo a que Jesus ordena, tudo que Jesus manda. Esse é um discípulo de Jesus. E interessante que nós usamos hoje muitas vezes a palavra crente, a palavra evangélico, a palavra cristão, mas quando tu vai para a Bíblia e tu lê esses termos são usados poucas vezes, ou uma vez no Evangelho, nos Evangelhos ou no Novo Testamento, mas a palavra discípulo, só no Novo Testamento é usado mais de 260 vezes, falando a respeito disso. E eu fui pesquisar sobre o termo evangélico, porque hoje nós falamos que somos evangélicos, e descobri que isso surgiu pós a Reforma Protestante, depois de Martinho Lutero, século XVI, surgiu o termo daqueles que acreditam no Evangelho, e saindo como uma ramificação do protestantismo, nasce os evangélicos, e aí ganham força nos Estados Unidos, e aí vem para o Brasil. Mas esse termo evangélico, particularmente, eu vejo um termo que tem sofrido uma deteriorização por conta do tempo. A fraqueza desse termo evangélico, atualmente, posso dizer que o Brasil é dotado de muitos evangélicos, é verdade, muitos atores, atrizes, muitos políticos, muitas referências, muitas pessoas na sociedade que você encontra quando a gente sai para pregar o Evangelho, todas elas dizem: eu tenho meu pai que é evangélico, minha mãe é evangélica, meu tio, eu sou evangélico. E há alguns anos atrás eu ouvi de uma pessoa, ele dizendo: eu sou um evangélico não praticante. Na verdade, o evangélico hoje, até na visão das pessoas que não têm o Senhor, é um termo mais religioso do que qualquer outra coisa. Mas quando nós olhamos para a palavra e vemos, Jesus usou esse termo, os apóstolos usaram esse termo, o termo discípulo de Jesus. E eu quero ressaltar aqui no capítulo 9 algumas características do que é um discípulo de Jesus. Eu posso resumir e dizer para você que hoje, quando alguém diz evangélico, alguém diz o seguinte: uma pessoa que um dia adotou uma religião cristã e se tornou um religioso e seguidor de alguns ensinamentos de Jesus, deveria ser, na teoria, todos. Alguém que usa um livro, que é a Bíblia, parou em algum momento de usar palavras torpes, se autodenominou alguém que segue Jesus, e aí tem uma prática semanal de se encontrar num lugar, num horário, num dia, e por causa disso começa a ensinar as pessoas à sua volta a respeito de alguns valores. Mas o discípulo de Jesus, e eu quero pegar esse texto, mostra características muito mais profundas e claras do que apenas um evangélico.
A Bíblia diz, no verso 3 ao 5 que nós lemos, Lucas relatando a conversão, diz que quando Paulo cai por terra e ouve uma voz que lhe dizia, a voz dizia, e era Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, e a pergunta foi: quem és tu, Senhor? Com outras palavras, embora conhecendo todo o Antigo Testamento, toda a Torá, ele não sabia quem era Jesus. E ele fala: quem és tu? Mas ele usa uma expressão que dizia o seguinte: eu não sei quem você é até agora, mas eu sei de uma coisa: você é o Senhor. Essa expressão, Senhor, no original, Kyrios, significa aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, o mestre. O que possui e dispõe de algo, o proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Quando se refere ao Estado, fala do soberano, do príncipe, do chefe, do imperador romano. É um título de honra que expressa respeito e reverência, e com o qual servos tratavam seus senhores. E é um título dado a Deus e ao Messias. Quando Paulo usa essa expressão, é como se ele dissesse: eu não sei quem é você, mas eu sei que eu estou me encontrando agora com uma autoridade. Eu estou me encontrando agora com alguém que tem o governo sobre si, tem força suficiente, que é dono de todas as coisas. Com certeza, muitos têm se convertido ao Evangelho da salvação, onde estão desesperados e buscam o Salvador para livrar essa pessoa do inferno. Outros têm se convertido ao Evangelho da libertação. Eu preciso de uma libertação, porque eu estou preso a alguns vícios, e minha família está me pressionando, e eu preciso procurar alguém que tenha o poder de me libertar. Outros têm se convertido ao Evangelho da provisão, estão no momento da sua vida financeira lá embaixo, e passando por uma crise financeira, e começam a acreditar que se eles se converterem ao Evangelho da prosperidade, ao Evangelho do Jesus provedor, sua vida vai ser restaurada, e ele vai poder viver dignamente, e poder realmente viver de maneira melhor. Mas quando Saulo, um homem violento, se encontra com Jesus, o evangelho a que ele se converte é o evangelho do senhorio de Jesus. Tanto é claro isso, que a Bíblia diz, Paulo falando da sua conversão, no capítulo 22, no verso 10, quando ele conta, ele fala: então perguntei, no meio de ter ouvido Jesus dizer para ele, ele fala: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco. Aqui em Atos 9 não fala isso, mas no capítulo 22, Saulo pergunta, diante de um Senhor eu só tenho uma pergunta a dizer, a partir de agora: o que farei, Senhor? Kyrios, governo, o que eu faço a partir de hoje? A partir de hoje, a minha vida não é mais minha, as minhas decisões não são baseadas nas minhas experiências. A partir de hoje, a minha vida pertence a um dono, a uma autoridade, a alguém que tem autoridade sobre a minha vida. Quero te dizer que, na verdade, essa é a característica de um discípulo de Jesus. Segunda característica, está no verso 8, a Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, o texto diz: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. A segunda característica que me chama a atenção, é que quem vê Jesus, cega para o mundo. Quem tem um encontro
e vê o Senhor Jesus, ele não consegue mais enxergar o mundo. Apóstolo João, no capítulo 2 da primeira carta de João, no verso 16, ele diz que o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo nos dá todas as nossas vontades carnais, o máximo para alimentar a nossa carne, o máximo de comida que nós podemos comer. Isso é a concupiscência da carne, a glutonaria, o máximo de bebida, o máximo de sono, o máximo de prazer, o máximo, a concupiscência, toda a vontade. Se eu tenho vontade de trair a esposa que eu tenho, o mundo diz: é isso que você deve fazer. Esses são os conselhos de muitos que estudaram. Qual é a tua vontade? Eu não estou mais bem com a minha esposa, meu esposo. Então você precisa tomar uma atitude. Qual é? Faça bem para você mesmo. Saia dessa crise. Não sinta isso. Se isso te entristece, abra mão. E se os teus filhos te entristecem, abra mão. E se o teu trabalho te entristece, abra mão. Esse é o mundo, o conselho mundano é esse. O mundo também fala da concupiscência dos olhos, tudo aquilo que a gente vê, tudo que eu vejo, e por causa que eu vejo eu quero, tudo que é bonito, tudo que é diferente, ainda que eu possa romper com a vontade de Deus, não importa, é o que os meus olhos escolhem. Isso é a concupiscência do mundo. E João diz que a terceira característica do mundo é a soberba da vida, é querer ser sempre alguém maior do que o outro, é querer sempre ter mais do que o outro, é aquela coisa de você olhar para o próximo e dizer: eu conquistei mais do que ele, eu sou mais conhecido do que ele, eu sou mais influente do que ele. Isso é o mundo. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 14, mostra, quando ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: pela qual, pela cruz, o mundo está crucificado para mim. Eu penso como se todo o prazer, toda a concupiscência, todas as vontades, todas as oportunidades, todas as tentações estão lá. Só que Paulo diz que para ele, um discípulo de Jesus, aquilo estava morto. Não há mais nenhuma tentação no sentido de prazer nisso. Pecado na vida de um discípulo é simplesmente um acidente. Ele diz que o mundo está crucificado para ele, mas ele continua e diz: e eu para o mundo. É como se o mundo quisesse a vida de Paulo e quando fosse a ele, olhasse para ele preso numa cruz. Não há mais relação nenhuma entre um discípulo de Jesus e o mundo. Todo aquele que está caído no pecado, vive no pecado, ele caiu da nobreza de ser um discípulo e uma discípula de Jesus. Outra característica, um discípulo de Jesus se devota intensamente ao Senhor. Logo, novo convertido, ele já na cidade de Damasco, no capítulo 9, a Bíblia diz, no verso 9, esteve 3 dias sem ver, ainda estava cego, mas o texto continua e diz, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Quero te dizer que alguém que é discípulo de Jesus,
ele se entrega inteiramente ao Senhor. Eu particularmente tenho ficado confrontado com a minha vida com relação à oração. Eu tenho ficado confrontado e eu não tenho aceitado um estilo de vida e de devoção que quando eu entre no quarto, como Jesus me ensinou para orar, eu ficar apenas 15, 30 minutos no quarto com Ele. Tenho me sentido confrontado pelo Espírito. Não cabe mais uma devoção que não é à altura do Senhor. Um homem ficou novo convertido 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Lógico que ele tinha uma prática no judaísmo sobre jejum, mas um homem que queria ser transformado. Hoje em dia nós falamos para cuidar do nosso corpo, e isso é muito maravilhoso, de fazermos jejum intermitente. Muitos têm essa prática, outros criticam essa prática, mas o que me confronta é saber que pessoas passaram a adotar essa prática com mais extensão, mas no jejum da devoção não tem usufruído desse princípio, dessa devoção. Dedicamos horas no celular, mais minutos num quarto secreto. Outra característica de um discípulo de Jesus é alguém que de verdade quer ser batizado. Alguém que começa a seguir Jesus e diz para você ou para mim: olha, eu estou ainda aguardando se eu vou ser batizado. Tem toda a liberdade para fazer, toda a liberdade. Mas eu lembro que quando eu encontrei o Senhor, na verdade Ele me encontrou, e que eu entendi que eu precisava ser batizado para me tornar um discípulo. Era o primeiro passo de ser um discípulo de Jesus, ser batizado. Eu participei de uma classe de catecúmenos, era novos convertidos, e toda vez quando eu encontrava o pastor, eu abordava ele e dizia: pastor, quando que eu vou ser batizado? Pelo amor de Deus, eu quero ser batizado, pastor. Não, nós estamos terminando a classe durou uns 6 meses mais ou menos, e eu estava desesperado para ser batizado. Paulo logo foi batizado por Ananias. Um discípulo de Jesus, ele permanece com os outros discípulos. A Bíblia diz no verso 19, e depois, na parte B, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. No verso 26, a parte A, o texto diz, quando ele vai a Jerusalém, o texto diz, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Uma das características de alguém que é discípulo de Jesus, ele procura estar com outros discípulos. Qual tem sido o teu nível de amizade? Quem são as pessoas que você busca estar? Quem são as pessoas que você procura estar perto, que você tem vontade de estar perto? São pessoas que são discípulas de Jesus? Ou são pessoas que têm uma identificação contigo no teu estilo de vida? Há um ditado antigo que meu pai dizia sempre isso para mim: você me diz com quem você anda, e eu vou te dizer quem você é. Um discípulo de Jesus procura outros discípulos, se aproxima de outros discípulos, quer se relacionar com outros discípulos. Um discípulo de Jesus, ele permanece em aliança com outros discípulos. Hoje em dia temos visto tantas pessoas trocando de comunidade como troca de roupa. Não estou mais satisfeito, não estou mais feliz. Minha expectativa estava aqui, caiu, fui decepcionado por alguém, fui iludido por alguém, e agora eu quero escolher outra pessoa. Quero escolher andar com outra pessoa, quero escolher andar em outro grupo, quero escolher andar em outra comunidade, vou trocar de cidade para andar em outra comunidade. Essa não é a característica de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus permanece, ele se relaciona,
E eu termino aqui. Um discípulo de Jesus prega e faz discípulos. A Bíblia diz no verso 20, o texto diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Um discípulo de Jesus não consegue ficar quieto no seu ambiente de trabalho. Ele não consegue passar despercebido. Todos sabem quem ele é, as convicções que ele tem. Todos o conhecem não por hábitos religiosos, mas pelo seu caráter, pela sua capacidade de se humilhar e pedir perdão, pela sua capacidade de perseverar, pela sua capacidade de não negociar valores e princípios, e não se dar bem em cima de ninguém. Um discípulo de Jesus está pronto para servir, pronto para dar o seu lugar, pronto para se submeter às autoridades, onde quer que ele chegue. Ele procura a autoridade naquele lugar. Se chega no estacionamento, ele encosta e fala: aonde vocês querem que eu estacione? Um discípulo de Jesus está submisso. Um discípulo de Jesus, em última característica, faz discípulos de Jesus. Verso 25, o texto diz: logo que ele sofre uma perseguição, o texto diz: mas os seus discípulos, se referindo a Paulo, tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tiraram ele da cidade de Damasco, tamanha já a perseguição que ele sofria, novo convertido. Um discípulo de Jesus faz discípulos de Jesus. Você pode dizer: eu tenho anos de caminhada, mas se você não tem alguém que você tem sido um instrumento de fazer discípulo, eu te digo nessa noite: você não é um discípulo. Um discípulo de Jesus anda com discípulos. Essa é a credencial dele: ter discípulos, ser instrumento de Deus. Há uma decisão nessa noite que eu quero que você avalie o teu coração. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus? Queria que você, cumprindo as palavras de Paulo aos Coríntios, examinasse a si mesmo. Pensa. O chamado do Senhor é não ser apenas crente. O chamado do Senhor é ser um discípulo e uma discípula. O chamado do Senhor para nós nessa noite, nesse lugar. E aqui há uma decisão. Eu creio que aqui há pessoas que entraram, que nunca seguiram Jesus. Tem um relacionamento de amizade, no sentido de estar perto de outras pessoas, mas nunca decidiram serem discípulas do Senhor. Creio que há pessoas nessa noite que um dia decidiram isso. Caminharam em verdade, em profundidade, em intensidade, mas num determinado momento, o preço do discipulado foi para ele alto, para ela, e então preferiu viver uma vida religiosa. E eu creio que há discípulos também aqui nessa noite. Pessoas as quais não conseguem se acostumar com nada menos do que a presença de Deus. Nada menos do que a glória de Deus. Nada menos. Que estão o tempo todo lutando contra a sua carne, dizendo não. Sendo transformados à imagem de Jesus. Através do relacionamento pessoal com Deus, num lugar íntimo onde ninguém vê. E também se abrindo para ouvir dos seus irmãos, e de glória em glória vai sendo transformado. Há uma frase que eu li hoje,
E ela encontra-se na lápide de um homem de Deus, que eu tenho lido, ouvido seus materiais. E a frase na sua lápide diz assim: as coisas pelas quais você tem vivido, vale a morte de Cristo? Eu vou repetir. As coisas pelas quais você tem vivido, vale a morte de Cristo? Com outras palavras, o fato de Jesus ter morrido naquela cruz, a tua vida e as tuas ações hoje são dignas perante a entrega do nosso Senhor. Você pode começar a orar ao Senhor mesmo sentado no teu lugar, em nome de Jesus, e começar a dizer para o Senhor o que você quer ser. Começa a dizer aí no teu lugar, em nome de Jesus, o que você quer ser. Não é ao meio-dia hoje, nós não estamos nos tempos bíblicos, mas o Senhor Jesus, o mesmo que se mostrou para Saulo, naquele caminho, perto da cidade de Damasco, Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria presente. Jesus consegue ser o nosso Deus coletivo, de toda a igreja, e ao mesmo tempo íntimo e pessoal. Você está diante do Senhor dos Senhores, você está diante do Rei dos Reis, você está diante da pessoa mais maravilhosa que existe em toda a terra, em todo o céu, a pessoa mais bela, a pessoa mais santa, a pessoa mais cheia de graça, mais cheia de humildade, a pessoa que te ama e que me ama com amor eterno, e que com benignidade nos atraiu a Ele mesmo, aquele que pensou e planejou a minha e a tua vida, e você só está aqui nessa noite, por causa desse plano maravilhoso, dessa pessoa. E diante dele, diante dessa majestade, nós não podemos dar as costas a essa majestade. Ninguém pode dar as costas a um rei. Oh, o Rei dos Reis está aqui. Oh, a sua majestade, a sua santidade é tão grande, tão grande, tão grande, que quando os anjos que estão ao redor do trono abriram seus olhos pela primeira vez, não conseguem dizer outra coisa senão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, essa pessoa que o Flavinho disse, ele é o autor e consumador da nossa salvação, que nos reinseriu no seu propósito, por meio do seu próprio sacrifício na cruz, e então ressuscitando dentre os mortos, se assentou nos lugares. Essa pessoa que todo joelho, toda língua há de confessar, todos os homens que passaram na terra hão de confessar Jesus como Senhor. Essa pessoa que nós um dia iremos nos apresentar diante dele, essa pessoa está aqui nessa noite. Qual é a tua resposta? Não é um convite, não se trata de um convite, porque um convite você rejeita, você tem tranquilidade para rejeitar. Não, se trata de uma convocação, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor do céu, o Senhor da terra.
Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo, todos que nele habitam. Essa é a decisão de ser ou voltar a ser um discípulo de Jesus. Quero te dizer com isso, que esse é o chamado mais nobre de toda a terra. Não há chamado mais nobre para um homem e para uma mulher que viveu nessa terra, ou vive ou viverá, de ser um discípulo do Senhor. Que honra ser filho de Deus e seguir o irmão mais velho, sendo a imagem do irmão mais velho. Aleluia. Há uma urgência nos dias atuais de discípulos. Nós não precisamos de mais nenhuma outra coisa na sociedade. Nós precisamos de discípulos em cada casa. Precisamos de discípulos em cada família. Precisamos de esposos discípulos, esposas discípulas, filhos discípulos, pais discípulos. Nós precisamos de profissionais discípulos de Jesus, inseridos na sociedade, expressando a glória de Deus, manifestando o governo de Jesus. Aleluia. Embaixadores, homens e mulheres que abrem mão de tudo, como o nosso Senhor disse em Lucas 14:33, aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse. Homens que renunciaram a tudo, embaraços e pecados, para seguir o autor, para seguir Jesus. Homens que vão dedicar sua vida nessa terra seriamente, que vão ser vozes de Deus, instrumentos de Deus. Onde estão os discípulos de Jesus? A pergunta não é onde está o Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus? Onde estão os discípulos do Senhor? Senhor, nessa noite nós nos rendemos diante da Tua palavra, Senhor, e com temor nós estamos diante de Ti. A Tua santidade, Senhor, Senhor, inunda nessa noite esse lugar com a Tua santidade, Senhor. Senhor, Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o Teu esplendor, diz o Salmo 80. Tu que estás, Senhor, entronizado acima dos querubins, nessa noite, nesse lugar, mostra a Tua beleza. Senhor, Espírito Santo, começa a inundar esse lugar com a Tua presença, Senhor. Que caia o temor do Senhor nessa noite sobre nós, que nossos joelhos possam tremer diante de Ti nessa noite. Tamanha a Tua santidade e a Tua majestade nesse lugar, Senhor. Senhor, fica livre no Senhor nessa noite para começar a orar e invocar o Seu nome. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé diante do Teu Deus nessa noite. Aleluia, aleluia. Esse lugar aqui é apenas uma plataforma, mas você pode, nessa noite, ao vir aqui na frente, fazer desse lugar um lugar
de um encontro ou um reencontro com o Senhor Jesus. Não te chamo para algo fácil, não prometemos a você nada fácil, mas prometemos a você algo nobre. Aleluia. Se você deseja ser ou voltar a ser um discípulo de Jesus Cristo, sai do teu lugar em nome de Jesus. Enquanto a gente canta essa canção, que você venha convicto. Quem vai para a cruz não vai achando que vai descer dela. Quem vai para a cruz vai convicto, convicta. Aleluia. Quero te amar, Senhor, te amar mais e mais, para provar, Senhor, a excelência da tua vontade. Eu quero ser, Senhor, sincero e culpável a Ti, para que o viver seja Jesus e que o meu lucro seja a cruz e o meu ser reflita a Ti, seja engrandecido em mim, para que o viver
Deixa fluir. Oh, Senhor, a Tua glória, Senhor, está nesse lugar. Oh, a Tua glória, Senhor, está nesse lugar, aleluia. Te louvamos nessa noite. Te louvamos nessa noite por cada pessoa aqui. Cada pessoa que teve a coragem de dizer sim ao Teu chamado. Te louvamos nessa noite, Senhor. Renova-nos como Teus discípulos nessa noite, nesse lugar. É esse evangelho que nós carregamos. São essas marcas que nós carregamos. Aleluia. Eu sei, Senhor, que há uma cidade aí fora, perdida. Eu sei, Senhor, que há jovens aí fora, perdidos. Oh, Senhor. Quem vai, Senhor? Ah, Senhor, eis-nos aqui nessa noite. Oh, Senhor, nos dá do Teu poder.
Ó Espírito Santo, queremos poder e queremos amor. Queremos amar, ó Senhor. Ó Senhor, queremos o teu amor nessa noite, Senhor. Oh, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas. Queremos ver famílias transformadas. Queremos ver pessoas transformadas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus.